Oi, turma, a gente vai ver agora o teste de Tukey, que é um teste de comparação de médias. Bom, existe então um grande número de procedimentos para comparação que são usados posteriormente à análise de variância com o teste F significativo. Eles são utilizados para identificar os níveis dos fatores que diferem estatisticamente entre si. E cada um é fundamentado num particular conjunto de suposições que o torna efetivo para os propósitos específicos. Então, o melhor procedimento vai depender de cada caso particular. Então, a gente vai ver agora o teste de Tukey, que é um teste utilizado para comparar a totalidade dos contrastes entre duas médias, como está mostrado aqui. Bom, quais são os procedimentos, então, para a realização do teste de Tukey? A primeira coisa é enunciar as hipóteses. Então, a hipótese H0 para o teste de Tukey, já que é utilizado o contraste entre duas médias, vai ser que a média de I é igual à média de J, ou a média de I vai ser diferente da média de J. Depois disso, a gente vai obter as estimativas dos contrastes com base nos valores amostrais. E aí, após isso, então, a gente pode fazer o cálculo do delta, que é a diferença mínima significativa. No caso do Tukey, a gente calcula o delta, que vai ser igual a Q, que é um valor tabelado, que vai multiplicar a raiz quadrada de meio da variância da estimativa do contraste. E depois disso, a gente conclui. Então, quando o valor da estimativa do contraste em módulo, o valor positivo, for maior ou igual ao delta, a diferença mínima significativa, a gente rejeita H0, ou seja, os tratamentos são diferentes. Bom, como é que a gente faz o cálculo dessa diferença mínima significativa, então, a DMS? Então, aqui está aqui, vai ser o delta igual a Q, que é um valor tabelado. Esse valor tabelado a gente é obtido, então, em função do nível de significância do teste, com o N1 sendo o número de níveis do fator em estudo e o N2 o grau de liberdade do resíduo na análise de variância, certo? Isso vai multiplicar, então, meio da variância do estimador do contraste, que vai ser igual ao quadrado médio do resíduo, que vai multiplicar 1 sobre a repetição da média de I, mais 1 sobre a repetição da média de J. E aí, a nossa fórmula, então, fica dessa maneira. Agora, quando a gente tem o mesmo número de repetição, ou seja, o mesmo número aqui nesse denominador e nesse denominador, vocês concordam que a gente pode cortar esse 2 com esse 2 aqui da fórmula? Então, se as repetições são iguais, a nossa fórmula simplificada fica Q, que vai multiplicar a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de repetições. Bom, então, o exemplo que a gente vai utilizar é o exemplo que foi apresentado no vídeo do delineamento inteiramente casualizado, que eu já postei, tudo bem? Então, o objetivo desse experimento foi avaliar a produção de leite utilizando diferentes dietas. A gente tem aqui 4 diferentes dietas com 5 repetições, é o mesmo número de repetição para todas as dietas. Temos os totais e já calculei aqui a média, então, para cada tratamento. Então, a análise de variância aqui é essa daqui. E lembrando que a gente tem que lembrar do grau de liberdade para o resíduo e do quadrado médio do resíduo. Esses valores são importantes. Bom, então, vamos começar o teste de Tukey. A primeira coisa é enunciar as hipóteses. A média de I é igual à média de J, ou a média de I é diferente da média de J. O segundo passo que a gente já pode fazer é o cálculo da diferença mínima significativa, do delta. Então, para isso, como a gente tem o mesmo número de repetição, a nossa fórmula fica Q, que vai multiplicar a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pela repetição. Q é um valor tabelado, a gente encontra, então, com o número de tratamentos como N1 e o grau de liberdade como N2, certo? E vamos fazer o exercício a 5%. Então, a gente tem aqui a nossa tabela dos valores da amplitude total estudentizada Q para uso no teste de Tukey a 5% de probabilidade. Então, a gente tem aqui N1 sendo o número de tratamentos, N2 grau de liberdade do resíduo, a gente tem N1 4, N2 de 16, o valor, então, tabelado 4,05. Então, vamos substituir, então, os valores na fórmula que a gente tem lá no quadro da análise de variância, o quadrado médio do resíduo e a repetição. Então, a gente tem um valor de Q, né, o valor para DMS, que vai ser 4,05, que vai multiplicar a raiz quadrada, então, do quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de repetição.
Então, a gente encontrou essa diferença mínima significativa de 1,81. Então, se a gente está falando em dieta produção de leite, o que isso significa? Se duas dietas tiverem uma diferença entre elas de mais do que 1,81 litros de leite, essas dietas são consideradas diferentes. Se a diferença entre as dietas na produção de leite for menor do que 1,8, essas dietas vão ser consideradas semelhantes. Então, agora, o que a gente vai fazer? Obter as estimativas dos contrastes entre duas médias. Então, aqui tem uma dica, não é obrigatório do exercício, mas uma dica muito importante. A gente primeiro, calcula as médias e vamos ordenar essas médias em ordem decrescente. Eu vou pegar da maior para a menor. Então, vou organizar essas médias aqui. Continua a média A maior, a média D, 20, média B, 19, média C, 18,5. Isso facilita muito a nossa interpretação e conclusão dos resultados, tá bom? Então, vamos lá agora fazer os contrastes entre duas médias. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer o meu primeiro contraste, a média de A com a média de D. Então, tá aqui, Y igual média A menos média de D. O segundo contraste, então, a média de A com a média de B. Média de A menos a média de B. E o terceiro contraste, média de A com a média de C. A comparação da média A com a média C. Viram que agora a gente já comparou média A com todo mundo? Como a gente falou no início do vídeo, o teste de Tukey compara a totalidade dos contrastes entre duas médias. Então, a gente vai fazer isso para todas as médias. Agora, a gente vai fazer média de D menos média de C, média D menos média B, depois média D menos média C, e por último, média de B menos a média de C. D menos B, D menos C e B menos C. Agora, vamos obter as estimativas, então. Vamos substituir esses valores. 22 menos 20, 2. E vamos fazer isso para todas as médias. E depois, comparar, então, com o valor aqui da minha DMS. Então, no caso, 2 é maior do que 1,81. As médias são consideradas diferentes. Vamos para a próxima. 22 menos 19, 3. Também é maior do que delta. Agora, 22 menos 18,5 também vai ser maior do que delta. Agora, vamos comparar todas as médias com a média D. D menos B, 1. Isso vai ser menor do que o delta. D menos C, 1,5. Também menor do que delta. E B menos C, 0,5 menor do que delta. Então, a gente tem que chamar atenção agora para as médias que são semelhantes. Porque qual é o objetivo, então, do teste de Tukey? Colocar letras iguais em médias que são iguais, tudo bem? Então, vamos colocar aqui as médias ordenadas para facilitar. E vamos ver. Então, a gente colocou aqui a primeira letra aqui na maior média, colocamos A, e vamos ver se ela é igual a alguma, mas A é diferente de todas as outras médias aqui, ó. Maior do que delta para D, maior do que delta para B, maior do que delta para C. Então, vamos agora partir para média D. Vamos colocar uma outra letra aqui. Então, vamos ver. Aqui tá falando, D e B são semelhantes, então coloco a mesma letra para D e para B. Agora, D e C também são semelhantes, então eu tenho aqui a letra B, eu vou colocar a mesma letra para a média C, certo? E com isso, o último contraste aqui fala que a média B e a média C são semelhantes também, mas elas já têm aqui a mesma letra, eu nem preciso colocar uma letra diferente. Tudo bem? Então, esse é o nosso teste de Tukey, a conclusão fica aqui. Médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, ou seja, a dieta que proporciona maior produção de leite é a dieta A. Tudo bem? Até a próxima!